Vamos lá, que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Vou falar de um tema muito interessante, gostoso também de falar. Causa uma certa polêmica, porque muitas pessoas identificam o arrebatamento e também a grande tribulação no versículo 10 do capítulo 3. Hoje nós vamos estudar Apocalipse, capítulo 3, é a terceira lição. Então vamos lá. Primeira igreja que nós vamos ver hoje, a igreja em Sardes. É a quinta igreja, depois nós vamos ver a sexta e a sétima. Então diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então aqui a gente já está vendo, né, que o Senhor Jesus está pegando no pé dessa igreja. Vamos continuar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha que interessante, né? Se essa igreja não vigiar, não se arrepender, o Senhor virá como ladrão. Essa que é uma expressão que nós já falamos, já comentamos em outros textos bíblicos. Interessante. Se essa igreja se arrepender, ele não virá como ladrão para ela. Parou para pensar isso? Porque o povo usa muito essa questão do arrebatamento. É o dia dele, ele virá como ladrão, então ninguém sabe. Espera aí. Nos textos bíblicos se explica que quem está na luz não está em trevas. Então, esse dia não vai pegar de surpresa. O arrebatamento, o dia do Senhor, não vai surpreender aquele que está vigiando. E é exatamente assim que nós estamos vendo aqui no versículo 3. Vou ler de novo, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que eles receberam, o que eles ouviram? O dia do Senhor. Ó, guarda-o e arrepende-te. Qual é a primeira mensagem do Evangelho? Vem para Jesus, porque você vai ser abençoado, porque ele vai enxugar as tuas lágrimas. Não, a primeira mensagem, isso que eu acabei de falar é uma mensagem, concordo. Mas a primeira é arrepende-te. Então, olha só o que está escrito, arrepende. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vamos inverter? Se eles guardarem tudo que eles receberam e que eles ouviram, e se arrependerem, então eles conhecerão o modo, a hora em que ele virá. Mas aqui nesse caso, né, eu inverti agora o versículo só para você compreender, tá? Continuando. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, quer dizer, numa igreja onde eles não estavam levando a sério, aonde eles estavam pecando e não se arrependendo, porque pecar todos nós estamos sujeitos. O apóstolo João disse em 1 João, a primeira epístola, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deste modo, gente, quando nós pecamos, o que a gente precisa fazer? Se arrepender e confessar. Pecado tem nome, a gente tem que confessar isso para Deus. Então, naquele povo de Sardes, algumas pessoas não se contaminaram, não pecaram, não estavam com as vestes sujas, né? Veste espiritual é uma ilustração de santidade. Andar em santidade diante de Deus vai gerar
roupas limpas, brancas. E essas roupas, elas são espirituais. Físicas, talvez um dia, provavelmente, mas no mundo espiritual, como era o caso do sumo sacerdote, que está descrito nas visões do profeta Zacarias, como também está escrito em Eclesiastes, sejam brancas, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, são características aqui espirituais, vestes brancas. Vamos lá, em todas as igrejas sempre tem o vencedor. É assim que está escrito, né? Que nós somos mais que vencedores. Então diz assim, versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Opa, então aqui o Senhor está falando sobre salvação, porque livro da vida remete a isso, a ser aprovado para ser arrebatado e depois para receber a nova Jerusalém, a nova cidade que vai descer do céu. Nós vai ter o juízo final. Então, quem não tiver escrito o seu nome no livro da vida vai ser julgado para o lago de fogo. Obviamente, quem estará no livro da vida receberá a nova cidade. Pois é. Então, ele está falando aqui que quem vencer vai ter vestidura branca, o nome dele vai estar escrito no livro da vida. Ou melhor, não será apagado. Por que isso? Se você assistiu o meu vídeo do ano passado, o Yom Kippur, você vai entender melhor, né? O juízo final, o Yom Kippur anuncia o juízo final. Então vamos lá. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquela história, né, que Jesus é nosso advogado. Por quê? Aqui está claro que ele vai nos defender diante de Deus e diante dos anjos. Haverá um tribunal. O juízo final é um tribunal, pessoal. Então, assim, ele já vai nos defender. Ele está dizendo aqui, né? Claro, ele falou isso para a igreja em Sardes, mas nós podemos aplicar para nós. As 7 igrejas, nós podemos aplicar para nós, tá certo? E aí encerra no 6º dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, vamos passar agora para Filadélfia. A famosa igreja de Filadélfia, que é, segundo o entendimento evangélico, a igreja perfeita, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Gente, aqui é uma faca de 2 gumes. Ou seja, ele tem uma chave, é chamado chave de Davi, porque Davi era o rei, era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente vê aqui chave de Davi, nós podemos lembrar de reino, de autoridade, tá certo? E assim, diz que o Senhor que tem essa chave, ele abre e ninguém pode fechar. Mas também aquilo que ele fecha, ninguém abrirá. Por isso que é uma faca de 2 gumes. Deus também fecha. A gente precisa entender isso. Continuando. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Parece ser uma igreja onde o povo não era próspero, ela não tinha muitos recursos. Se fosse nos dias de hoje, talvez não teria nem um data show, muito menos cadeiras ou bancos estofados, ou ar-condicionado, ou quem sabe até ventiladores. Quem sabe até microfones, ou se tivesse um microfone, era numa caixinha de som, daquelas que se você aumentasse um pouquinho o volume, já saturava o som. Não sei, pode ser. Eu já vi várias igrejas assim. Mas ele está dizendo aqui, né, que ele vai colocar uma porta aberta, ninguém pode fechar. E porque essa igreja, mesmo com pouca força,
guardando a palavra dele e não negando o nome, então ele traria esse resultado, porta aberta. E é isso que a gente sempre deve buscar de Deus. O Senhor tem portas abertas reservadas para o teu povo. E como que a gente vai receber? Como que a gente vai tomar posse? Tá aí o segredo, né? Guardar a palavra, não negar o nome dele. Esse negócio de negar o nome são as provas que a gente passa. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então vamos parar aqui de novo a expressão sinagoga. Por quê? A igreja de Filadélfia, na verdade, era uma sinagoga dos discípulos de Jesus, que em sua grande maioria eram judeus. Por isso essa expressão. Havia sinagogas falsas, haviam pessoas falsas, inclusive que falavam em nome dos apóstolos. Então veja só, a perseguição, a falsa sinagoga, que é usado o termo sinagoga de Satanás. Então existe. Existe falsas igrejas? Sim. Claro que tem. E eles fazem até sinais e prodígios de mentira, é o espírito do anticristo. Agora, todas são assim? Não, claro que não. Ainda hoje existem servos e pessoas de Deus. Você pode ver que era o povo do passado, eles se reuniam. Você acha que Deus mudou de ideia? Não, é para a gente continuar se reunindo. E aqui ele dá uma sentença, ó, esses falsos aí da sinagoga de Satanás, e são mentirosos, eles, na verdade, vão se prostrar diante de vocês, tá? Eles vão ter que reconhecer que eu amei a vocês. Então, Deus, ele ama o seu povo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, olha, igualzinho, né? De novo. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Tem muita gente que fala que aqui está o arrebatamento e está também a grande tribulação. E dizem assim, ó, está escrito só provação. É que tem outras traduções que está a palavra tribulação mesmo, da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Aí eles dizem, não está escrito grande tribulação, mas a gente tem que entender espiritualmente a mensagem, né? Olha só, vamos lá. Guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra de Deus nós temos que perseverar, sempre lutando, e a palavra grega para perseverança e paciência é basicamente a mesma coisa, tá bom? Em hebraico tem esse sentido mais para a língua portuguesa, de ser persistente, de ser insistente, de lutar. Então, nós temos que ter essa característica. Então, Deus estava falando para Filadélfia. Por causa da perseverança, vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Gente, aqui não é a grande tribulação. Houve uma provação naquela época. Aliás, houve várias. Houve perseguições. Sabe, os primeiros mártires, que nem é da igreja do quarto século, bem antes desse período aqui, muita gente morria pelo nome de Jesus. A igreja de Esmirna, ela não foi livre dessa provação. Houve lá provação, tribulação de 10 dias. Muitos dos membros daquela sinagoga foram presos e Jesus deixou claro que foi uma artimanha de Satanás. E para Esmirna ele falou, eu não vou livrar vocês, eu quero que vocês sejam fiéis até a morte. Mas aqui, para Filadélfia, ele está dizendo claramente que ele iria livrar dessa provação. Ok? Dessa provação. Aqui não está falando da grande tribulação, muito menos do arrebatamento. Deus teria sido aqui mentiroso para aquela igreja, para aquela sinagoga. Porque o arrebatamento não aconteceu. Todos concordam comigo? Ou tem gente que acha que o arrebatamento
já aconteceu e nós estamos aqui e sei lá agora o que vai ter. Eu acredito que todos concordam que ainda não houve arrebatamento. Não veio ainda a grande tribulação, então quer dizer, eles também não passaram por isso. Não veio o arrebatamento, eles também não passaram por isso. Porque não faz sentido. Essa é a tribulação do tempo deles, a provação da época que eles viveram. Certo, gente? Compreendido? Não, mas aqui está falando de forma profética. Sim, está falando de forma profética, mas Deus falou com aquele povo daquela época também. Ele não usaria uma carta para dizer, não, isso aqui eu vou escrever, endereçada a Filadélfia, ó, eu vou escrever para vocês, mas na verdade vocês leem, mas não se preocupa que não é com vocês, é só no futuro isso. É só daqui 2000 anos. Não faz sentido, né, gente? Então a gente precisa pensar, não é uma questão de, eu respeito a sua opinião, é uma questão de abrir a mente. Não tem o arrebatamento, não tem a grande tribulação nesse texto, tá bom? Não, mas a gente tem que entender que somos nós, a igreja. Então tá bom. Qual que é a diferença que nós temos, né, para os demais? Bom, continuando. Então, foi uma aprovação naquela época e Esmirna não escapou. Como Esmirna foi fiel até a morte, ela suportou, hoje é a única cidade, hoje é a única igreja que está de pé, tá certo? Esse povo aqui foi muito amado de Filadélfia, mas aquela geração passou. Depois surgiram outras gerações que não foram fiéis. Hoje não existe mais, nem a cidade, muito menos a igreja. Olha só, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós temos uma coroa no mundo espiritual. Eu já falei isso na live passada, onde a live desse estudo, né, do Apocalipse, onde o vencedor ele vai receber uma pedra branca, né? Agora aqui está falando, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? A coroa de ser abençoado por Deus, de receber a salvação. Então, gente, você está salvo? Conserva bem isso. Cuidado com as más companhias. Seja luz no mundo. Mas se porventura a sua luz for mais fraca do que a escuridão, né, você ficará em trevas. Então, você tem que andar em santidade e você deve atrair as pessoas, e não as pessoas más, as pessoas ímpias, não o pecado te atrair, tá bom? Tem sempre o vencedor, então vamos ver o vencedor de Filadélfia. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gente, santuário, palavra aqui, Reihal, um lugar importante, faz parte do templo, inclusive onde durante 3 anos e meio o anticristo se assentará, mas o santuário é de Deus. Nesse caso aqui é o santuário que há no céu, mas como haverá no milênio o templo, então o que está falando aqui tem duplo sentido, ó. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus. O santuário, coluna no santuário tem a parte espiritual primeira, ou seja, você vai ser uma pessoa firme, né, que vai sustentar, digamos assim, o lugar da adoração. Mas é físico também. Agora, você não vai sustentar fisicamente, mas você estará num santuário físico. Aonde isso? Milênio, tá bom? No milênio, Jesus reinará no Reihal, no santuário. E olha só, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Deus tem nome, né, gente? Para nós aqui ficou o tetragrama sagrado. Então Deus tem o nome. Ó, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Qual que é o nome do Salvador, né? O nome universal seria Jesus, mas o nome verdadeiro hebraico, Yeshua. Muito bem. Então, ele vai receber esse nome, olha só.
daí jamais sairá, gravarei também sobre ele. Como que Deus vai gravar isso em nós? Não sei, mas a gente vai ter o nome de Deus, a gente vai ter o nome da cidade e também o nome do Salvador. Interessantíssimo, mas eu não sei como explicar isso. No período que o templo for construído, gente, então é a última semana de Daniel. Eu vou falar em 1 minuto isso aqui. O templo será construído, então ele terá, digamos assim, 7 anos, né? A partir disso a gente pode contar 7 anos. Então, durante 3 anos e meio, esse templo vai ter sacrifícios. É a vontade de Deus? Não, sacrifícios de animais. Não é a vontade de Deus, mas vai ter porque os judeus, os religiosos, os sionistas, eles vão construir. Na metade da semana, ou seja, quando ele for construído após 3 anos e meio, o anticristo vai entrar lá, invadir, expulsar, cessar o sacrifício, e aí ele vai reinar mais 3 anos e meio. Então vai dar um total de 7 anos, quando aí sim o Messias desce do céu e reina e se assenta no trono. Tá bom? É isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Perdão, aqui já vamos para outra igreja, né? Então, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, essa é a chamada, ou famosa igreja apóstata. Vamos ver o porquê. Essa aqui é a igreja que todo mundo fala que é nos tempos de hoje. Ah, a igreja de hoje é a de Laodiceia. Vamos ver. Conheço as tuas obras. Acrescentaram, né? Sei que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, essa igreja, ela não era nem uma coisa nem outra. Se ela não é fria e nem quente, o que que ela é? Morna, tá bom? E aí diz assim, quem dera, né? É como se fosse a palavra em hebraico aqui, que não é palavra de macumba, tá, gente? Essa palavra hebraica, oxalá, tomara que fosses frio ou quente. Quem dera, né? Mas não é. Então, olha só. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Algumas traduções colocaram vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra dura, né? Deus está dizendo, Jesus está dizendo, como vocês não são nem frios nem quentes, vocês são mornos, ou morno, né? Então vocês vão ser, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Essa palavra, gente, só de a gente ouvir, a gente já não gosta. A gente imagina, já embrulha o estômago, né? É algo que, assim, não presta, que está sendo colocado para fora, está sendo colocado para a boca. E quem tá vomitando, digamos assim, ele está tirando algo que não fez bem para o organismo, mas ele está sentindo um desgosto ali também. Então, essa é a reação do próprio Senhor Jesus. Estou a ponto. Ele está dizendo, pode acontecer a qualquer momento por vocês serem monos. Então, o que, que é o mono? É aquele que parece que está avivado, é aquele que parece que é de Deus, mas tem pecados ocultos, aquele que vive uma vida dupla. Estou falando hoje do crente secreto, né? O foco aqui de Apocalipse 13 é falar muito do crente secreto, daquele que está escondido, do falso crente, daquele que está cheio de pecado e precisa se arrepender. Então a palavra aqui é dura. Agora diz aqui, ó, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como eu disse, eu não vou falar da história da igreja, da geodésia, nem nada. Mas Laodiceia era um povo, uma sinagoga, que eles tinham alguns negócios, tá? Eles tinham alguns comércios, de tal forma que eles enriqueciam a igreja. Segundo a tradição histórica dessas igrejas, Laodiceia, ela realmente era próspera, tá bom? Mas o que Deus está dizendo aqui? Ó? Vocês estão falando que vocês estão bem, que vocês não precisam de nada, mas vocês nem sabem disso, mas são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Agora, olha o que ele diz aqui. Ele dá a bronca e depois ele vem com o bálsamo.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Um dos supostos comércios que Laodiceia tinha era ouro, ok? Mas Deus está falando, compra de mim o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado aqui, gente? A unção, o poder do Espírito Santo, que é necessário. Que mais que diz aqui? Vestiduras brancas para te vestires de novo, né? As vestes alvas. Olha só. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Uma outra característica que diz que, historicamente, esse povo tinha o comércio de colírios, né? De remédios para os olhos, digamos assim. Mas, novamente, está falando aqui de santidade. Olha só, e ele diz ainda, ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Ele dá a chance para se arrepender. Agora, olha o que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa, gente? Do nosso coração, tá? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É uma aliança espiritual com o Messias, tá? E tem o vencedor, né, gente? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Jesus tem um trono, tá? Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que maravilha, né? Jesus, ele foi, quando ele veio na terra, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz que ele se esvaziou a si mesmo, se tornou carne, foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí diz que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Então, olha, aqui complementa, quer dizer, quando ele venceu tudo isso, ele teve o direito de se sentar no trono do Pai. E ele está falando para nós, né, para todos nós. Ele falou para Laodiceia, ele fala para nós hoje também. Da mesma forma, se você vencer, você também vai sentar no meu trono, como eu sentei no trono do meu Pai. Que aliança, que amor, né, que unidade. Mas só é possível, gente, se tivermos com as vestes limpas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou voltar com você. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Fique atento que eu vou lançar um vídeo essa semana para vocês. Fique na paz. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém.